Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Quem já achou, diga amém. Vamos lá? Diz assim: depois de todas essas coisas, Deus resolveu testar Abrão. Então o chamou: Abrão. E Abrão respondeu: pois não, estou ouvindo. E ele disse: pegue Isaque, seu filho querido, a quem você ama, e vá para a terra de Moriá. Você deverá sacrificá-lo ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu indicarei. No dia seguinte, Abrão levantou-se bem cedo e pôs a sela sobre o seu jumento e levou consigo 2 jovens empregados e seu filho Isaque. Ele cortou lenha para a oferta queimada e partiu para o lugar indicado por Deus. Depois de 3 dias, olhou para cima e avistou o lugar ao longe. Abraão disse aos empregados: fiquem aqui com o jumento, eu e o garoto iremos até lá em cima para prestar culto e depois voltaremos para cá. Abraão entregou a lenha para a oferta queimada a Isaque, para que ele a carregasse. Levava consigo ainda a pedra de fogo e a faca. E os 2 seguiram juntos. A certa altura, Isaque disse a Abraão: pai, sim, meu filho, aqui estão a pedra de fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? Abraão respondeu: filho, Deus vai providenciar o cordeiro para a oferta queimada. E continuaram caminhando. Finalmente, chegaram ao lugar indicado por Deus. Abraão edificou um altar e arrumou a lenha sobre ele. Depois amarrou Isaque e o pôs sobre a lenha. Em seguida, estendeu a mão e pegou a faca para matar o filho. Na mesma hora, um anjo do Eterno chamou do céu: Abraão, Abraão. Pois não, eu estou ouvindo. Não baixe a mão sobre o garoto, não toque nele. Agora eu sei o quanto você teme a Deus e como é destemido. Você não vacilou em pôr seu filho amado, sobre o altar para oferecê-lo a mim. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Ele pegou o animal e o sacrificou como oferta queimada em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de Javé-Jiré, Deus providenciará. E foi daí que veio a expressão: no monte do Eterno ele providenciará. O anjo do Eterno falou do céu pela segunda vez: prometo, a esta palavra é do Eterno, que o abençoarei, porque você foi até o fim nessa questão e não se recusou a entregar-me o seu filho amado. Como eu o abençoarei, farei que os seus filhos sejam tão numerosos quanto as estrelas dos céus e a areia da praia. E seus descendentes derrotarão os inimigos, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dos seus descendentes, pois você me obedeceu. E Abraão retornou até onde estavam seus jovens empregados, e eles juntaram suas coisas e voltaram para Berseba, e Abraão estabeleceu-se em Berseba. Amém? Oremos ao Senhor. Espírito Santo de Deus, vem, Senhor, sobre este lugar, a tua porção. Venha, Senhor, sobre este lugar, a tua poderosa mão. Nos desafia, Senhor. Nós precisamos ser desafiados hoje aqui. Desafia, Senhor, o nosso coração a te seguir, a viver essa revolução inexplicável, a carregar a bandeira do teu amor.
Vem, Espírito Santo, eu te convido a fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Vem, amado Espírito Santo, se mova sobre o nosso meio. Nós queremos estar alinhado ao padrão do céu. Nós queremos que o teu reino venha e se estabeleça sobre a nossa vida e a trajetória da nossa vida. Muda nesta noite o destino e a vida de cada um, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus. Eu queria compartilhar algumas atitudes que fizeram com que Abraão apontaram a sua fé às promessas de Deus. Eu quero compartilhar algumas atitudes que fizeram com que Abraão pudesse possuir o melhor de Deus, o melhor dessa terra, mas eu creio que viver o melhor dessa terra não é a prosperidade financeira, mas é a prosperidade espiritual. Viver o melhor dessa terra é viver as promessas de Deus, viver todas as promessas que Deus determinou para nós, amém? Quantos aqui querem viver as promessas de Deus na sua vida? Levanta a sua mão. Para que você possa viver as promessas de Deus na sua vida, é necessário você ter algumas atitudes de fé. O apóstolo João disse: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu não consigo vencer o mundo sem que seja por meio da minha fé. Existem jovens que querem e desejam vencer o mundo, mas tem como seu próprio inimigo a si mesmo. E eu quero confessar para vocês que a nossa maior dificuldade é vencer a nós mesmos. É vencer as nossas paixões carnais, é vencer aquele que está dentro de nós, querendo nos levar para longe de Deus, é vencer aquele que quer nos levar para um caminho ou para uma direção que não é a direção daquela que Deus tem apontado para nós. Se eu perguntar aqui, quantos sabem que os caminhos de Deus são perfeitos? Todo mundo levanta a mão. Se eu perguntar aqui, quantos sabem que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Todos levantam a mão também. Mas se eu perguntar aqui, quantos estão dispostos a entregar tudo para viver essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Talvez no momento de emoção todo mundo levanta, mas quando sair daqui, e quando nós estivermos na escola, quando você estiver no seu namoro, quando você estiver no seu trabalho, quando você estiver inserido na sociedade, é aí que vai ser o grande momento da sua decisão. Eu confesso para vocês que viver a palavra de Deus dentro da igreja é muito fácil. Viver as coisas de Deus num ambiente como esse é muito fácil. Mas viver lá no mundo e lutar contra mim mesmo, contra esse corpo corruptível, que anela as coisas da carne e do pecado, esse é o mais difícil. Então eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que Abraão fez, algumas atitudes que Abraão tomou para que ele pudesse renunciar a si mesmo. Quantos aqui querem entregar tudo o que tem para Deus aqui hoje? Levanta a sua mão. Quantos querem aqui fazer hoje uma entrega a Deus, entregar algo a Deus de valor aqui? Levanta a sua mão. Você está disposto a fazer uma entrega dessa de valor? Pois é, Abraão, ele estava aqui nesse momento, o Senhor procurou Abraão e disse assim: Abraão, você me ama, Abraão? E Abraão falou, que nem um jovem apaixonado: é claro que eu te amo, Senhor, que nem Pedro naquele dia. Claro que eu te amo, Senhor.
Quando a pergunta é feita assim: e aí, você gosta de mim? Ah, claro que eu gosto de você. Você é legal? Você é legal. Sou legal? Você é legal. É a resposta superficial. Deus, Ele faz uma pergunta para nós, mas Ele não quer uma resposta superficial. Deus, Ele quer uma resposta real. Porque se eu der uma resposta superficial, eu sou como aquele que não é nem frio e nem é quente, eu sou morno. Se eu dizer uma coisa a Deus, se eu dizer que eu atendo um chamado a Deus, e eu não cumpro o meu chamado, eu sou aquele morno da igreja de Laodiceia, da igreja onde a pessoa bebia aquela água morna, que causava ânsia de vômito. Aquela região tinha aquela água vulcânica, com cheiro de enxofre, e quando a pessoa tomava, dava ânsia de vômito. Era isso que o Senhor se referia naquele tempo. Se você for morno, você vai ser que nem aquela água, você vai causar ânsia de vômito em Deus. É forte, né? Por isso que Deus, Ele está querendo de mim e de você uma resposta não superficial, um louvor não superficial, uma adoração não superficial, porque antes de Ele ir para Jerusalém, todos levantavam mantos e palmas, dizendo: bem-aventurado o Rei de Jerusalém. Mas momentos depois crucificaram Jesus. O que adiantou aquele louvor? Aquele louvor em massa era apenas um louvor superficial. Os mesmos que davam hosanas e vivas a Jesus, foram os mesmos que gritaram depois: crucificam. Deus, nesses dias, Ele quer extrair de nós um coração não superficial, um coração genuíno, posicionamento, sim, sim, e o não, não. Certa vez, Ele conta, Jesus, uma parábola de um pai que tinha 2 filhos, e Ele deu uma tarefa para o filho, e o filho falou: pai, eu não vou fazer o que o senhor está me pedindo, tudo é eu que faço. E o filho ficou bravo e foi embora, dizendo que não ia obedecer o pai. E ele falou para o outro filho assim: filho, você pode fazer esse trabalho para mim? E o filho falou assim: claro que eu faço, pai. E ele saiu e não fez nada. O filho que falou que não ia fazer, pensou, repensou, pensou 2 vezes, pensou 3 vezes, falou: puxa vida, eu não queria fazer, mas ele foi lá e ele fez, e ele obedeceu. E o filho que falou que ia fazer para o pai, ele não fez nada. Está entendendo? O que vai valer desse seminário, dessa conferência, não é aquilo que você fala da boca para fora, que você vai fazer, o que você vai ser daqui para frente, porque se você falar que vai ser, que você vai fazer, que você for dar, e você sai daqui, você não entregar nada a Deus, e você não fizer nada para Ele, você vai ser que nem esse filho, que diz que ama Ele. Você honra com a sua boca, mas desonra com o seu coração. Você desonra com as suas atitudes. Abraão, ele recebeu aqui um desafio de Deus. Você me ama, Abraão? Ele falou: claro que eu amo, Senhor. Então eu quero que você dê o seu tudo. Eu quero que você me dê tudo. Tá bom, Senhor, mas o Senhor quer os meus camelos? O Senhor quer as minhas ovelhas? Eu dou. O Senhor quer a minha fazenda? Tudo que eu tenho veio das tuas mãos. O Senhor quer os meus anéis? O Senhor quer
O meu dinheirinho, o dinheirinho que o Senhor me capacitou para mim trabalhar, para mim ter, eu dou, Senhor. Mas o Senhor, Ele vai mais fundo. Fala para o seu irmão, o Senhor vai mais fundo. Ele pede o seu Isaac. O Isaac representa aquilo que você mais ama, que você projeta o seu futuro, que você projeta a sua posteridade, que você coloca as suas aspirações. Quando eu era criança eu falava assim, tinha uma brincadeira assim, o que você quer ser quando crescer? Quem já brincou disso? Levanta a mão. Uau! O que você vai ser quando crescer? Aí tinha uma outra brincadeira que falava assim, quantos anos você quer casar? Você colocava o nome de 3 meninas, você colocava 3 lugares de lua de mel, a idade que você queria casar. Quem já fez essa brincadeira? Hã? Quantos filhos você quer ter? Já fez, né? A gente projeta, a gente lança. Quando a gente é jovem, a gente coloca um projeto lá da frente de ser, de conquistar, de ter. Porém, aquilo que eu fizer agora, pode ser que dê tudo errado. A escolha que eu fizer aqui agora, pode ser que dê tudo errado. Quem está me entendendo aqui? Abraão, ele pensou em ter um filho, e Deus deu um filho para ele. Mas agora, Deus fala, me dá o seu filho, e eu penso no meu coração, como foi duro para ele entregar a Deus o seu tudo. Porque eu tenho 3 filhos. Eu tenho 3 filhos e tenho televisão em casa também. E tenho uma linda esposa. Está ali a minha esposa, ó. Eu tenho 3 e os 3 eu não abro mão de nenhum dos 3. Eu estava lembrando do meu primeiro congresso que eu fiz aqui na Estância, no ano de 2000. No ano de 2000, eu ainda não era casado, eu era noivo dela. Foi o primeiro congresso que eu fiz aqui na Estância. Foi ali no centro de convivência, foi um congresso de liderança. Depois eu fiz aqui, aí eu já era casadinho de novo. Depois o Felipe veio, ele era um bebezinho. O pessoal da Estância aqui viu o Felipe crescer. E agora está o Benjamin pequenininho aí, o terceiro crescendo. Eu não abro mão dos meus filhos para ninguém. Agora Deus está pedindo o único. Eu tenho 3, eu não abro mão de um. Agora Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, eu quero teu único filho. O filho que ele teve com 90 anos de idade, aproximadamente. O que você tem na sua vida? Será que você está disposto a dar a Deus aquilo que Ele te pede? Talvez você fale, eu só tenho sonhos, eu só tenho uma vida pela frente. É isso que Deus pede de você nessa noite. É só isso que Deus pede de você nessa noite. A primeira atitude de Abraão, ele foi aquele encontro em cima da montanha, ele foi para um encontro com Deus, para entregar tudo a Deus. Ele vai se encontrar com o Rei do Universo, e ele pega algumas coisas importantes. Ele pega a pedra que faz fogo, o cutelo, ele pega a lenha, ele chama os seus servos. Mas agora, diante do monte do Senhor, que o Senhor mandou ele ir, a Bíblia fala, a primeira atitude de fé, ele separa dos seus servos. É aí que os grandes separam dos pequenos.
É aí aonde aquele que tem fé se separa daquele que não tem fé. Tem gente que quer caminhar com Deus e quer ficar do lado de quem não tem fé. Tem gente que quer viver o sobrenatural e quer andar na roda dos escarnecedores. Não tem comunhão a luz com as trevas. Quem está me entendendo? A luz só serve para ir nas trevas se for para resgatar alguém, se for para buscar alguém, se for para alcançar alguém. Amém, querido? Existem momentos na nossa vida que nós temos que separar pessoas na nossa caminhada em direção ao encontro com Deus. Eu tenho que fazer a minha entrega. Você já pensou? Eu vou entregar o meu filho no altar. Imagine eu pegar o cutelo diante dos meus 2 servos, eles vendo eu com uma faca matar o meu filho. Vocês acham que ele ia deixar? Vocês acham? Ele não ia deixar. Eles iam falar assim: o vovô está doido, Abraão está louco. Então, algumas atitudes de nós requer separação. É necessário separar. Quem está me entendendo? Quem quer mais de Deus? Quem quer ter um encontro com Deus? Quem quer ver a face de Deus? Quem quer entregar tudo a Deus? Agora é só os grandes que chegam na presença de Deus. Só aquele que tem um propósito genuíno diante de Deus. Separa. Tem que separar. Ah, meu namoro é promíscuo, eu não estou conseguindo ter uma vida com Deus. Separa. Separa. Separação. Imagine Abraão diante desse altar, fazendo a entrega que ele tinha que fazer a Deus. Ele estava disposto. Abraão estava disposto. Você está disposto? Segunda atitude. Ele foi subir o monte e ele deixou o jumento com os servos dele. O que significa isso? Deixar o jumento com os servos. O jumento na Bíblia representa a força. O jumento na Bíblia representa a força. Quando ele vai para o encontro com Deus, ele sobe o monte, ele deixa a sua força embaixo. Ele está desprovido de qualquer resistência. Amém? Tem gente que quer entregar tudo a Deus, mas está cheio de resistência aí. Tem gente que quer chegar diante de Deus e apresentar o seu talento, apresentar as suas justificativas, as suas desculpas, suas lamúrias, a sua força. Eu vou fazer isso com a força do meu braço. Nós não conquistamos nada com a nossa força diante de Deus, mas nós conseguimos tudo com a nossa humildade na presença de Deus. Vou repetir. Tem gente que não entendeu nada ainda. Nós não alcançamos nada diante de Deus com a nossa força, mas nós alcançamos tudo com a nossa humildade. Humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, e o Senhor vos exaltará. Você está chorando, você está abatido, você veio para cá derrotado, você veio para cá na pior. Eu tenho algo para te falar: se humilha, porque o Senhor, o Deus da paz, te exaltará. Ninguém sai desse monte do jeito que subiu. Ninguém desce desse monte do jeito que subiu. Quando a Bíblia fala de jumento, ela fala de força física, capacidade humana. Nós não vamos alcançar as coisas com a nossa capacidade, mas nós vamos fazer na força de Deus. Pois a palavra fala: não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. É pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Devemos abandonar as facilidades dessa vida. Tem gente que quer chegar no Monte Santo de Deus de forma fácil.
Eu já ouvi uma pessoa falar assim: eu quero ser conhecido no Brasil com a minha banda, com o meu ministério de louvor. Você está disposto a sacrificar o que a Deus? Você está disposto a dar o que a Deus? O que você está disposto a dar a Deus? Você está disposto a abrir mão da sua vida? Você está disposto a ser inimigo do mundo? Ou você quer a amizade do mundo e a amizade de Deus? Pois a palavra fala: aquele que quer ser amigo do mundo será inimigo de Deus, e aquele que quer ser amigo de Deus se tornará inimigo do mundo. Não dá para agradar os dois senhores. Capacidade humana não resolve diante de Deus. Outros acreditam na força da intelectualidade, querem conseguir as coisas por meio da intelectualidade. Eu gosto do livro de Eclesiastes porque Salomão, na sua pregação, ele diz que ele provou de tudo, ele buscou de tudo. Você já viu um cara que provou de tudo? Foi Salomão, ele provou de tudo. Ele provou do vinho, ele provou da bebida forte, da cachaça, da pinga, do uísque. Ele provou tudo que é alcoólico, tudo que é entorpecente, ele experimentou. Depois ele experimentou tudo que é sabedoria, tudo que ele experimentava a fim de preencher a sua alma. Ele falava assim: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Depois ele buscou riqueza, se tornou o homem mais rico. Aí ele fala assim: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Depois é o sexo, teve 1000 mulheres, não adianta nada. Mas no final, Salomão volta a Deus. No final do livro de Eclesiastes, o livro do pregador, ele volta e fala assim: sabe de uma coisa, eu chego à seguinte conclusão: não é riqueza, não é sabedoria, não é conhecimento, não é o vinho. Ele fala assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A única coisa que pode preencher a alma do homem é a sabedoria. Sabe, irmão, a única coisa que pode fazer você ficar satisfeito com pouca coisa é a presença de Deus. Senão você vai lutar para ter mais, e ter mais, e ter mais, e sempre vai querer mais, e sempre vai continuar vazio. Ele abriu mão do seu jumento. Então vamos lá, primeiro ele abriu mão do quê? De quem? Dos servos. Ele separou dos servos, aqueles que iam impedir ele de fazer a sua oferta. Depois ele abriu mão do quê? Abaixa só um pouquinho aqui que eu não estou conseguindo ouvir. Depois ele abriu mão do quê? Jumento. A força. Terceira atitude, ele tomou posse da lenha. E eu quero falar um pouquinho de lenha, eu vou botar lenha nessa mensagem. Quando você fala assim: eu vou botar lenha aqui, o que está dizendo? O que está dizendo? Eu vou botar lenha aqui, o que significa isso? Ué, mas madeira é fogo? Madeira não é fogo. Madeira representa nós, mas fogo representa Deus. Quem precisa de fogo? O fogo vem só quando encontra madeira seca. Oh, me ajuda aí, irmão. Pelo amor de Deus, varoa, me ajuda aí. O fogo vem quando encontra lenha seca. Quem dá lenha somos nós. Pastor, pelo amor de Deus, pastor, eu não sinto mais a presença de Deus. O camarada curte uma pornografia lascada. Aí ele chega na igreja assim, ó.
Os irmãos olham feio para mim, essa igreja não tem mais amor, pastor. Freud explica. Vou ter que usar o Freud para explicar uma coisa que é dele. A madeira está molhada. Não tem fogo aí. John Wesley diz assim: sabe o que eu faço todos os dias? Eu me ponho a queimar, e quando eu me ponho a queimar, as pessoas vêm ver a pregação por mim, porque as pessoas gostam de ver as pessoas queimando para Deus. O mundo quer ver pessoas queimando para Deus. Você precisa ser uma lenha seca queimando para Deus. A Bíblia fala: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Pastor, eu fui para o Inconformados, eu estou na unção aqui. O Martin tocou, eu recebi uma unção. O Jason Lee, olha, está uma bênção aqui. Mas agora eu fui lá na escola, eu fui lá no trabalho, e parece que eu comecei a esfriar. O que eu devo fazer, pastor? Sabe o que você faz quando o fogo está apagando? Põe mais lenha. Yeah! Põe mais lenha. Deus é fogo consumidor. Se atira no fogo. Põe mais de si diante de Deus. Sobe o Moria, sobe a montanha, se entrega a Deus, dá tudo de si a Deus. Ele quer escrever uma nova história na tua cidade, no nosso país. E Ele não faz nada repetido, Ele não faz nada igual, mas Ele faz tudo diferente, tudo novo. Ele escreve novas todas as coisas. Aquilo que aconteceu com a tua família no passado, em outra geração, Ele vai escrever uma nova história por meio da tua vida. Aonde abundou o pecado, vai superabundar a glória de Deus. Sobe a montanha. O altar precisa de lenha. O altar precisa de lenha. E é fácil produzir lenha. É fácil produzir lenha. Você já rachou lenha? É fácil rachar lenha? Você tem que ir lá, ó. Se o machado não está afiado, o pecado ele tira a fiação do machado. Tinha um camarada que ele era um lenhador, e todo dia ele derrubava 15, 14 árvores por dia. Mas com o passar do tempo, ele usando a mesma força, pondo muito mais força, ele começou a aumentar o número de árvores. Ele não conseguia mais cortar o mesmo número de árvores. Passou para 22, 23 árvores. E ele chegou diante do seu mentor. E o seu mentor falou assim: sabe por que você parou de cortar as árvores? Porque você precisa parar um pouco agora. Você precisa gastar tempo para afiar o seu machado. O teu machado precisa ser afiado. Tem gente aqui que não consegue bem, não consegue assertividade na vida, não consegue foco, não consegue conquistar as coisas, porque não tem parado para afiar o seu machado. Sabe aonde a gente para afiar o seu machado? É na presença de Deus. Afiar o machado é quando a pedra esfrega no ferro, é quando o ferro esfrega no ferro, aí você afia o machado. Não é gostoso, não é fácil, mas Deus quer afiar o nosso machado. Ele passou um dia afiando o seu machado. Quando ele voltou para a floresta fazer o seu trabalho de lenhador, naquele dia
ele conseguiu cortar muito mais árvores. Ele tinha, quando o machado estava cego, ele cortava menos árvores. Agora ele cortou muito mais árvores. Quem está me entendendo? Muito mais árvores. Produzir lenha para Deus é nós, todo dia, uma prática diária, dedicar o meu TSD com Deus, o meu tempo a sós com Deus, ter prazer nas coisas de Deus. Eu quero dizer para você que é um tempo prazeroso, é um tempo maravilhoso. Como que eu faço o TSD? Tempo a sós com Deus. Começa colocando aquela música que você gosta. Entra no teu quarto escuro, no teu quarto secreto, começa a falar com Deus. Coloca aquela música. Você não vai viajar. Você não vai viajar na força de uma droga. Você não vai viajar na força de um sonho. Mas você vai viajar nas asas do Espírito de Deus. O Espírito Santo vai fazer você ver com os olhos da fé. Quando eu era criança, tinha um desenho Thundercats. Alguém aqui lembra do Thundercats? Tinha o Lion. O Lion, ele tinha a visão de Tandera. A visão de Tandera, ele enxergava longe. Quem lembra do Lion? Quando você está no seu TSD, Deus faz você enxergar muito mais que a visão de Tandera. Entendeu aí? Pega a sua lenha, irmão. Produza a sua lenha, irmão. Eu tenho visto jovens, essa semana, 2 jovens me procuraram no Facebook, separado, é claro, falando das suas fraquezas, dos seus pecados. E no caso de um deles era o pecado de homossexualismo. E como se eu fosse recriminar ele, eu simplesmente disse para ele assim: qual é o problema? Falei: olha, todo pecado é igual. Como falar mentira, como se prostituir, todo pecado é igual. Se o teu pecado ele age na tua fraqueza, você precisa ser forte na tua fraqueza, para que você possa vencer durante a tua vida onde você é fraco. Era isso que Paulo falava: na minha fraqueza que eu sou forte, amém? Amém, irmão? Quando que você vai parar de ser fraco? Quando que você vai parar de ter inclinação pelo pecado? A vida inteira, só quando você morrer. Você vai lutar contra o pecado a vida inteira, meu irmão. Enquanto você estiver vivo, esse corpo seu vai ser corruptível. Ele vai querer se corromper todo dia. Todo dia, esse corpo vai querer se corromper. E você vai ter que lutar todo dia. Todo dia. Quando você é solteiro, o pecado que vai mais tentar te abater é a fornicação. Depois que você casou, o pecado que vai querer te abater é o adultério. E assim vai. Você vence um, Satanás quer te pegar com o outro. Quem está me entendendo? Vamos lá. Última atitude. Então vamos lá. Primeira, o que ele fez? Separou dos. Segunda, deixou o jumento. E terceira, ele tomou posse da lenha. A nossa vida espiritual, temos que tomar posse da lenha, do fardo, da cruz, que nos foi proposta para que jamais aquele que não toma posse da sua cruz, jamais terá uma experiência íntima com Deus. Existem crentes que querem passar a vida toda na dependência dos outros. Eu quero convidar você hoje aqui a ter
dependência de Deus, amém? E a última atitude que Abraão teve, e essa última atitude, é maravilhosa. Ele confiou na providência de Deus, porque falaram assim para ele, o filho falou: pai, aonde está o cordeiro? Está aqui o cutelo, está aqui o fogo, está aqui a lenha, mas aonde está o cordeiro? E ele disse o quê? O Senhor proverá. Ele profetizou que Deus ia prover na vida dele. Ele subiu o monte sabendo que Deus ia responder, que quando você entrega tudo a Deus, Ele provê todas as coisas a você. Me ajuda aí, irmão. Pelo amor de Deus, irmão, me ajuda aí. Deixa Deus te usar, irmão. Quando você sobe a Deus e você confia em Deus, você confia nele, você sabe que quando você descer, todas as coisas Deus já providenciou na tua vida. Mesmo que você não esteja vendo o cordeiro, confie nele, pois ele é quem providencia solução das nossas provas e das nossas lutas. É ele quem vai dar o escape oportuno na hora certa. Senhor, eu não consigo sair. Senhor, eu não consigo fazer. Senhor, me ajuda, me salva de mim mesmo. Eu, sendo pastor, sendo crente, eu já orei assim a Deus: Senhor, me salva de mim mesmo. Me coloquei numa situação difícil, me salva de mim mesmo. E Deus me salvou, porque o nome dele é salvação. Ele é poderoso para salvar. Ele é poderoso para salvar. Ele é poderoso para salvar. O nome dele é salvação, é prosperidade, é provisão sim, mas o nome dele é salvação também. Ele sobe em cima do monte, ele coloca o seu filho, o seu garoto, o seu adolescente diante do altar, diante de uma pedra, que hoje em Jerusalém é debaixo daquela abóboda de cobre que existe no Monte Moriá. Ele coloca o seu filho, e ele pega o cutelo, e quando ele tem a intenção de matar o seu filho, o anjo do Senhor brada do céu: chega, Abraão, eu sei que você é capaz de dar o seu tudo a mim. Deus pediu, mas Deus não queria. Abra sua Bíblia aí, Romanos 8. Então, o que vocês acham? Deus está do nosso lado, assumiu nossa condição e se expôs ao pior quando enviou o seu próprio filho. Haveria alguma coisa que ele não faria por nós de modo espontâneo e feliz? Na sua versão é assim: se Deus não poupou o seu próprio filho, quanto mais nos dará com ele todas as coisas. Ele poupou o filho de Abraão, mas não poupou o seu próprio filho por amor de nós. Na hora H ele disse para Abraão: Abraão, eu não quero teu filho. Mas na cruz do Calvário ele disse assim: Jesus, o meu único filho eu quero, pode imolar ele a mim. Isaías 53 diz assim, que ele teve prazer em ver o seu filho imolado. Por que prazer em ver o seu filho imolado? Ele rejeitou o filho de Abraão, mas entregou o seu próprio filho por amor a nós, para que hoje você estivesse aqui nesse lugar, para que você estivesse encontrando vida no seu amor, vida nele, vida nele, vida, para que tenhais vida em mim, diz o Senhor.
Deus está aqui, amém?